Agora nós vamos falar com o Alexandre Silva, policial, né? É um momento bem triste, né? Difícil a perda do Jefferson, um sujeito trabalhador, competente, e é o momento de ser solidário à família. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tony. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando. Infelizmente aí a gente veio de ontem, um dia muito triste. Essa manhã também é terrível para nós policiais, que apesar de a gente vivenciar muito de perto a violência, sempre que a gente tem um colega assim que morre trabalhando, é muito difícil. O Jefferson, eu conheço ele há muitos anos, apesar de nunca ter trabalhado diretamente com ele assim na mesma equipe. Eu já trabalhei em algumas unidades. Era um policial que todo mundo gostava muito dele, assim, muito dedicado. Trabalhou na DISE, no Garra, agora ele estava ali no GOI. Um policial experiente aí que perdeu a vida e deixou família e filhos aí, infelizmente. É lamentável, não é, Alexandre? Mas a gente sabe, e tem imagens aqui que a gente acompanha, as imagens da viatura no guarda-reio. Não quero nem entrar em detalhes com relação a isso. Eu acho que o departamento vai estar elaborando, né, o relatório do que aconteceu. A concessionária que administra a rodovia, obviamente com imagens, que hoje em dia toda a extensão da rodovia é monitorado para chegar até o que poderia ter acontecido. Então já houve vários questionamentos aqui. Olha, será que estourou o pneu, né? Como foi isso? Será que o caminhão parou? Houve uma colisão na traseira? Mas o estado, volta a imagem pra gente, Joãozinho. Olha só, a viatura, ela bateu no guarda-reio, ela entrou na parte de baixo, né, daquela placa de metal do guarda-reio, e realmente o Jefferson, que provavelmente estava do lado direito do carro, né, como passageiro, acabou perdendo a vida e não teve tempo para nada, né? Enfim, e eles estavam em uma operação na capital paulista. É o trabalho que a polícia vem fazendo, e quem trabalha nessa área está sujeito a isso, né, Alexandre? É isso mesmo, Tony. Assim, nesse momento começa a aparecer um monte de teoria da conspiração, mas a gente tem que se ater aos fatos, né? Acidente de veículo é a maior causa mundial de morte violenta. Então, tanto policial quanto qualquer outra pessoa pode estar sujeita a um acidente de trânsito e vir a óbito. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pontuar. Eu não sei quais foram as circunstâncias exatas lá, a gente tem que deixar a perícia trabalhar, mas assim, o que eu sei é a rotina difícil dos policiais nesse tipo de situação. Eles foram cumprir mandados de busca lá na capital, então assim, a rotina nossa é se reunir na delegacia às 4 horas da manhã. Eu não sei onde o Jefferson estava morando, mas tem mais 1 hora aí para se preparar e chegar na delegacia. Então os policiais acordam 3 horas da manhã para se reunir às 4 horas na delegacia, porque às 6 horas da manhã tem que estar chutando a porta da casa da pessoa lá na capital para cumprir o mandado de busca. Então eu já vinha de uma rotina intensa de trabalho aí, eles estavam voltando. Eu não sei quais foram as circunstâncias do acidente, eu também vi as imagens, vi a violência ali do escape da viatura. Infelizmente o Jefferson morreu ali na hora, por uma ironia aí. A primeira pessoa que chegou no local lá é um colega meu, que foi meu cliente quando eu estava advogando. O Rodrigo, ele foi a primeira pessoa a chegar lá no local, disse que chegou, o Jefferson já estava sem vida. Felizmente os outros 2 policiais que estavam na viatura, um eu conheço bem, eu conheço ele pelo apelido de Marmota, o outro eu não conheço, o que estava dirigindo a viatura, mas felizmente os 2 estão bem, tá? Eles só tiveram ferimentos leves, e o Jefferson ali, por conta do amassado ali na parte que ele estava, ele veio a óbito, muito triste, mas como eu disse no começo aí, acidente de trânsito, infelizmente, é a maior causa de morte violenta no mundo. Lamentável, é lamentável. E a família do Jefferson, enfim, a todos os policiais aí, os nossos sentimentos, porque eu sei que não é fácil perder um colega de trabalho, né? Ainda mais com o Jefferson, né? Que é um sujeito muito bacana. Eu também tinha um carinho muito especial por ele, trabalhei muito com ele, não eu fazendo a reportagem, né? E ele cumprindo o seu papel como policial, a família, os nossos sentimentos. É triste, Alexandre, mas é a pura realidade, né? Esta é a realidade nua e crua do dia a dia de um policial. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar
enfrentar ou a entrar numa situação dessa de acidente de trânsito, né? Mas os policiais, eles estão mais próximos disso porque eles brigam com a velocidade, lutam contra o tempo para chegar até os marginais e trazer a paz ao cidadão de bem. Então é realmente complicado. Os nossos sentimentos a todos os policiais e a família também. Obrigado, Tony. E hoje vai ter o velório agora às 10 horas lá na Zona Sul. Eu não sei se vai ser enterrado ou cremado, mas a gente vai estar lá acompanhando aí, tentar dar pelo menos prestar nossas solidariedades com a família dele. Muito obrigado pela participação aí. E aqui a gente continua conversando com o Jones Santos, secretário de Educação e Cidadania de São José dos Campos. A pergunta já está feita com relação ao tempo integral, né? O ensino em tempo integral para criança funciona muito bem ou em países de primeiro mundo. Como é que está o Brasil nesse avanço? Olha, Tony, São José tem 11 escolas de tempo integral, tá? Então nós já temos, são as EFETs, Escola de Formação de Tempo Integral, então distribuído em diversas regiões da cidade. Além disso, a Secretaria tem um convênio com a Fundas, onde 1.500 alunos são atendidos pela Fundas em contraturno, também é considerado educação de tempo integral. Nós encaminhamos para a Câmara uma lei que institui esse ano a Política Municipal de Educação Integral. Tá? E essa lei, ela visa trazer algumas alternativas e algumas possibilidades de educação integral que até antes da pandemia parecia não ser muito viável. E a pandemia demonstrou que é possível se fazer com qualidade. Essa legislação, ela prevê, por exemplo, que a atividade de contraturno pode ser presencial ou de modelo híbrido, acontecendo através de tecnologia. Então ontem, né, nós lançamos na Secretaria Municipal de Educação, lá no CEF, a plataforma de educação integral, que é a possibilidade dos nossos alunos desenvolverem atividades através de tecnologia e isso ser considerado também como contraturno escolar. A gente sempre se esforça para ampliar isso, é uma meta do plano de gestão do prefeito Felício, implementar a educação integral para todas as séries e para todas as escolas. A plataforma é um primeiro passo e a gente espera também futuramente ter outras novidades nesse sentido. Muito bem, tem uma pergunta aqui do Paulo, ele diz o seguinte: Tony, veja com o secretário Johnny Santos se é possível, né, a nossa creche e pré-escola Denise Prates Rocha, do Jardim Helena e Monte Rei, passar a ser em tempo integral, pois já há hoje, né, na atualidade, 2 períodos, tem o período da manhã e o período da tarde. Existe essa possibilidade em curto prazo ou isso vai demorar um pouco? Não existe, Tony. Eu vou explicar o porquê. Vamos lá. A creche, ela historicamente é uma política pública que nasceu na assistência social. A prioridade da creche era para que o pai pudesse executar, trabalhar e desenvolver a sua atividade profissional. Essa política, ela migrou para a educação e hoje ela é considerada uma política educacional. Nós temos sensibilidade, sabemos da dificuldade, da realidade do pessoal que precisa trabalhar e deixar seus filhos na creche. Mas a política pública educacional, no que diz respeito ao desenvolvimento dessa criança na primeira infância, ela se dá de maneira suficiente com o período parcial. Ou seja, todo o tempo que nós precisamos para o desenvolvimento socioemocional e afetivo e de aprendizagem dessa criança pode ser feito no período parcial. Nós temos creche em período integral, a gente abriu agora um credenciamento para novos SECOIs, para entidades que queiram credenciar novas creches em período integral, mas não há uma tendência de transformar as creches que são de período parcial em período integral. No caso do ouvinte, o que ele pode fazer? Ele pode localizar na região da casa dele, da residência dele, uma creche de período integral que nós temos. E ele faz inscrição para essa creche. É bem verdade que ela é mais concorrida do que as creches de período parcial. O critério para a creche de período integral é socioeconômico, para as crianças em situação de vulnerabilidade, e havendo o interesse dele em atender, né, em ser atendido em nenhuma dessas unidades, ele faz a inscrição e segue o processo seletivo. Imagine só o efeito prático, Tony, de transformar essa creche em período integral. Vamos imaginar que a Denise Prates atenda aí em torno de 200 alunos por período. Sim. Se nós transformarmos essa creche em período integral, nós passaremos a atender apenas 200 alunos. 200 alunos. Outros 200 alunos deixarão de ser atendidos em período parcial. Obrigatoriamente, nós teríamos que criar uma outra creche, né? O que não é viável no curto prazo. Então, o motivo se decorre disso. Prós e contra, né? Isso. Bom, o que aconteceu com esse idoso, Jesse? Ele perdeu o controle, teve um mal súbito. Teve um acidente, Tony.
com outro veículo lá na cidade de Taubaté. Isso aconteceu pela Avenida Timbó, no bairro Estiva. A gente tem as imagens. Esse carro capotou dentro do córrego. Nós estamos falando para quem está ouvindo, né? Se você pode acessar o aplicativo e ver as imagens também. Esse carro caiu dentro do córrego, né? Virado aí de ponta cabeça, capotado, e esse idoso conseguiu então ficar em cima desse veículo. Ele tem 74 anos e foi socorrido, foi tirado dali pelo corpo de corpo de bombeiros e levado ao Hospital Regional de Taubaté com ferimentos leves. Aconteceu um acidente ali, né? Não é a primeira vez que isso ocorre. A prefeitura inclusive já foi alertada a respeito deste trecho que é perigoso aí na cidade de Taubaté, mas ainda não tomou providências. Tony. Muito bem. Bom, salvo pelo menos não tivemos um saldo negativo ali, né? Com relação à vida, né? A vida foi preservada. E você falava a respeito do acidente e eu acabei interrompendo por conta do nosso tempo esgotado aqui do intervalo comercial. É triste, Jesse, uma questão dessa, e o Jesse exibiu as imagens aqui da viatura, e eu observava ali no momento em que as imagens aparecia que os airbags funcionaram, sim, mas não foram suficientes, né? Olha lá, aparecendo novamente para quem está acompanhando aí pela internet, foram acionados, mas essa viatura, né? Ela inicialmente capotou, atingiu o caminhão e depois o guarda-reio, e quem estava ali no banco do passageiro era exatamente esse policial, esse investigador, o Jefferson, né, que não resistiu aí aos ferimentos. Outros 2 policiais estavam na viatura, quilômetro 75 da rodovia ali em Jacareí. É um retão, na verdade, né? É aquela ponte que fica em cima ali da rodovia que vai para Guararema, Estrada Velha, no bairro de São Silvestre. E infelizmente aconteceu esse fato lamentável aí lá na cidade de Jacareí. Mas teve um outro também lá em Caraguatatuba, Tony. Teve. Vamos acompanhar? Em Caraguatatuba foi a questão do motociclista? Do motociclista. As imagens são impressionantes para quem está acompanhando, e quem não está acompanhando agora pode observar essas imagens aí nas nossas redes sociais. O Vitor pode rodar pra gente. O motociclista vai entrar nesse muro, ó. Nesse momento, ó. Brincadeira. A velocidade que o motociclista estava às 10 da noite. Ele lá de novo, ele não segurou o freio, né? Agora em câmera lenta, para quem acompanha aí no nosso aplicativo, dá para ver com clareza a velocidade e o impacto, né? Impressionante, que acaba derrubando ali a parede desse galpão. Ficou um muro, é um depósito de material de construção, ficou um buraco nesse muro, né? Com um impacto forte. Esse motociclista de 21 anos não resistiu aos ferimentos, morreu ali na hora. Tinha um garupa de 36, foi socorrido à Santa Casa Estela Mares, na cidade de Caraguatatuba, e está em estado grave, Tony. Agora, para entender o que teria acontecido, porque um veículo desse tem freio, né? Pelo que nós vimos ali, pelo impacto e pela velocidade, nem tocou no freio, sei lá. Bom, ou de repente perdeu o freio, né? Tem essa possibilidade também. Pista molhada, noite, a gente tem que analisar, né? A perícia vai analisar as circunstâncias aí desse acidente que aconteceu lá em Caraguatatuba. É muito difícil para uma motocicleta perder totalmente o freio, ao meu ver, né? Eu não sou perito, só dando um pitaco aqui, fazendo uma avaliação a grosso modo, porque a moto tem dois sistemas de freio, né? O freio da roda dianteira, o freio da roda traseira, ou alguma coisa aconteceu ali com o piloto dessa motocicleta, um mal súbito, alguma coisa. Eu não entendo de moto também, nunca dirigi moto, nunca conduzi a moto, né? Pode ter acontecido da pista estar escorregadia, com óleo, com areia, sim, a pista molhada, enfim, são várias possibilidades. Vamos aguardar, vamos esperar para ver o resultado desta investigação, porque a polícia, cabe agora a perícia, depois de coletar os dados, tomar as devidas providências com relação a isso. Bom, vivemos um momento de pandemia, não é, Jones? Secretário de Educação e Cidadania, e é legal a gente falar sobre isso, porque foi um período de adaptação,
né? Foi um período em que tudo teve que se reinventar. Todos nós tivemos que se reinventar. Você na educação, na segurança, enfim, em todos os lugares. E como é que ficou essa questão hoje? Ou seja, como é que está essa questão hoje? Os profissionais estão todos vacinados? Vem aí a terceira dose? Bem, essa foi nos pegou de surpresa todos nós, né? 2020, se eu não me engano, no final de semana do padroeiro da cidade, dia 19, a gente saiu pro feriado com as escolas funcionando e durante o feriado decidiu que não poderia mais funcionar. Foi assim. Então, uma situação sem precedentes, né? A gente não tem registros de um impacto tão grande na educação pública do mundo como esse. Recentemente, pelo menos, nós não temos. Foi um trabalho, eu quero até parabenizar a secretária Cristine, que me antecedeu o ano passado, que estava no olho do furacão, com um planejamento inteiro do ano de 2020 na mesa para ser executado e que teve que ser totalmente adaptado, né? A secretaria agiu muito rápido, então uma das principais preocupações no começo era a segurança alimentar desses alunos. Nós sabemos que tem muitas famílias que dependem da merenda escolar para refeição, né? E se passariam um período em casa, precisariam estar alimentados, né? Não que nosso papel como educador ficou em segundo plano, mas prover esse alimento era muito importante. Então, nós iniciamos a distribuição das Marmitex, elas continuam até hoje, né? Vão até o dia 3 de novembro e nós distribuímos mais de 5 milhões e 500 mil marmitas na rede municipal de educação de São José. Então isso foi muito importante. Logo depois da adaptação das aulas não presenciais, né? É verdade que no começo a gente teve muita dificuldade, mas esse ano a gente conseguiu implementar a Google Educacional, as ferramentas educacionais, os professores rapidamente conseguiram se reconectar. Esse ano também nós iniciamos o programa Recupera, então a São José é uma das poucas cidades que todas as escolas de ensino fundamental estão abertas aos sábados para plantão de recuperação, lógico, com capacidade limitada, com protocolo, né? As escolas estão abertas para aula presencial desde o dia 8 de fevereiro. 100%? Todas as escolas abertas desde o dia 8 de fevereiro. Lógico que nessas escolas, inicialmente, a aula era um dia por semana para 30% dos alunos. Depois, 2 dias por semana. Mudamos o modelo para um esquema de revezamento. Uma semana um aluno ia, outra semana ficava em casa. No atual momento, a gente atende todos os protocolos e já não precisa mais dos revezamentos. A gente tem uma média de 85% dos alunos que já estão presencialmente na escola e no dia 3 de novembro nós voltamos com a obrigatoriedade da presença. Então o que isso significa? Que aquele aluno que tem uma situação de comorbidade, que não possa frequentar a aula, precisa apresentar uma justificativa médica e será tratado como uma licença médica, como de costume. No que diz respeito à vacinação, né? A todos os profissionais da educação foi dada a possibilidade de se vacinar. Acho que isso é muito importante. Teve gente que não se vacinou? A gente ainda tem um saldo de profissionais que ainda não se vacinaram. A gente ainda não consegue entender se é por alguma restrição médica, se é porque é gestante, enfim, tá? Mas é um pequeno número, nada que comprometa, né? Até porque no município não tem uma obrigatoriedade do funcionalismo em se vacinar, né? Então a gente segue dessa forma e estamos bastante satisfeitos de poder encerrar esse ano, um ano que foi difícil, mas foi produtivo para a rede municipal de educação, e o ano de 2022 sinaliza ser um ano de bastante realizações para nós. Ô Jones, duas questões, ou pelo menos uma em duas, né, que tá ligada à mesma situação. A gente vê denúncias de desperdício de alimento em algumas escolas e vamos dizer assim, regulagem em outras escolas, porque o aluno às vezes vai fazer repetir a merenda e não tem a merenda, ou pelo menos a quem presta o serviço da merenda não está oferecendo a possibilidade, ou limita a metade de uma fruta, por exemplo. Tenho relatos que isso acontece em várias escolas aqui de São José dos Campos. Como é que a secretaria pode fazer para melhorar isso? Olha, primeiro é que todos os casos precisam ser encaminhados para a secretaria para ser prontamente apurados. É muito difícil a gente trabalhar no genérico, né? Porque são 70 mil alunos, a gente oferece 70 mil unidades de refeição, para cada aluno são pelo menos 2, em alguns casos são 3, em alguns casos o aluno recebe até 5 refeições na escola, nas escolas de período integral. Porque tem muita gente que vai à escola também para fazer alimentação, né? Não apenas para isso, mas a gente sabe a situação social das famílias e a gente entende isso, e a segurança alimentar, existe um programa nacional de alimentação escolar, existe um conselho municipal de alimentação escolar, então isso é algo muito fiscalizado e controlado. Então toda
toda e qualquer denúncia deve ser encaminhado para um 156 da prefeitura e nós prontamente iremos apurar. O que eu tenho é o seguinte: nós temos a pesquisa Indisat, que coloca a merenda municipal em alto grau de satisfação. Está entre os índices de melhor avaliação do município. A gente perde para coleta de lixo, que é um negócio ao concurso, São José é histórico, né? Então o saldo é muito mais positivo. Qualquer denúncia que tenha, nós prontamente iremos apurar. O que a gente vê é que tem muito mais benefícios em relação à merenda. Só para você ter uma ideia, Tony, hoje o nosso cardápio de merenda escolar tem 12 cardápios diferentes. Se a criança chega com restrição de leite na educação infantil, ou se ele é diabético e precisa de uma alimentação especializada no fundamental, a gente atende. São 12 cardápios específicos para atender as mais diferentes necessidades alimentares dos nossos alunos. Isso é algo que nos deixa muito feliz. É um grande investimento, em torno de 50 milhões investido em merenda todo ano, algo que faz toda a diferença, porque aluno que não está alimentado não aprende. E a pura realidade, e a gente fica aberto aqui, né, para esse tipo de denúncia. Então, se você tem uma denúncia, não basta você falar, olha, fulano me falou que aconteceu isso. Isso eu não vou nem deixar você falar aqui. Me formaliza isso, tem foto disso, tem provas concretas de que isso está acontecendo. Nós vamos chamar o secretário na responsabilidade ou o prefeito na responsabilidade e obviamente providências vão ser tomadas. É absurdo se isso realmente estiver acontecendo. Como não temos nada concreto, vamos aguardar que chegue uma denúncia concreta a respeito disso. A gente repassa para o senhor, secretário. Nós prontamente vamos receber, tá, Tony? Eu vou só exemplificar um caso. Nós tivemos, Jesse, uma situação no Dom Pedro, um descarte de maçã feito de forma inadequada, né? O que nós verificamos? É uma empresa terceirizada, a empresa foi responsabilizada e os valores foram descontados da prestação de serviço, ou seja, a prefeitura não pagou aquilo. Pena que houve o desperdício, não dava para aproveitar. A nutricionista da empresa tinha condenado aquele produto, não poderia ser consumido de qualquer forma, mas o descarte deveria ter sido feito de forma adequada. De certa forma, uma agressão à sociedade ver um tanto de alimento no lixo. Isso. Né? Então, se é para descartar, porque está inutilizado, né, a questão do uso, que o descarte seja feito da forma adequada. A empresa foi responsabilizada, o desconto na prestação de serviço foi realizado, a equipe foi orientada e advertida para não acontecer mais, e assim nós vamos tratando caso a caso. Vambora, Jéssica. Está na hora da gente ir embora. Nós conversamos aqui com o secretário Jones Santos, secretário de Educação e Cidadania. Parabéns, e que a gente sabe que a escola do estado, né, não desmerecendo de forma nenhuma, mas eu não sei, as mães que falam isso, que a escola do município, olha, eu quero que meu filho estude na escola municipal, eu não quero que meu filho estude na escola estadual. Bom, eu não sei, eu já ouvi muitos, não é de hoje, né? Eu estou no rádio há muitos anos e sempre ouvi esse mesmo relato de que a escola do município, pelo menos em São José dos Campos, o ensino é melhor, enfim, a estrutura é melhor do que a escola do estado, ou seja, é o órgão que tem mais dinheiro, né? Mas eu não sei por qual razão. De repente é a administração, enfim, que continue assim. Obrigado, Jones, pela sua participação aqui no nosso programa. Nós conseguimos prestar serviço, orientar, né, e explicar para a população aí o que elas queriam saber e tirar dúvidas também. Eu agradeço a oportunidade, dizer que pode convidar outras vezes, que essa vista aqui é muito bonita, hein? Caramba, a gente fica aliás, aqui. Quando a gente vem aqui, o Anderson tirou uma foto esses dias, coisa linda. Aqui, ele tirou uma foto, falou, Tony, vou tirar uma foto com você aqui, quando tiver funcionando essa linha verde, a gente tira outra. Não, tem a linha verde aqui, mas aquela serra ali é tudo de bom, né? Então, maravilha, obrigado pela oportunidade, é sempre satisfeito de poder prestar serviço para a comunidade. Um abraço, bom dia. Obrigado. Jesse. Bom, agora é um café e você continua, né? Eu continuo até a tarde. Brincadeira, você também não para, hein? E torcer pro WhatsApp me liberar aqui. Vamos falar disso aí rapidinho. Quanto tempo eu tenho aí? Por que bloquearam você? Falou muito. Disse que eu infringi aqui as políticas, né, do WhatsApp e me bloquearam. Não consigo ter acesso ao business, que é o WhatsApp para comércio, e nem o WhatsApp pessoal. Então, ou seja, bloqueou geral. Bloqueou geral, perdi os contatos não, as conversas que eu tinha aqui, mas... Mas é normal, eu nunca ouvi falar disso. Pode ser que tenha acontecido isso já, né? Mas eu sou... porque há um algoritmo, não são as pessoas que bloqueiam. Ele faz a leitura. Então, né, o algoritmo faz a leitura e se entender que está, se você está infringindo alguma norma, eu creio que que eu tenho infringido, como eu costumo publicar
no site as informações policiais e isso causa às vezes restrições. Que tem imagem mais forte, outras não. Pode ser. O WhatsApp deve ter bloqueado por causa disso. Eu já fiz o questionamento. Nossa, aqui. Mas eu vejo imagens no WhatsApp que eu não tenho condições nem de assistir o vídeo inteiro. Exatamente. Então eu fiz aqui o questionamento ao WhatsApp, tô aguardando o retorno. Jesse bloqueado no WhatsApp, inédito isso, eu nunca vi isso, né? Então, pra mim é novidade. Vambora? Amanhã a gente tá de volta. Tchau, gente. Na 012 News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade.